Doutora Raquel, boa noite. Olá, boa noite a todos. Estão me escutando É um bem? prazer estar recebendo você aqui nessa noite aqui conosco, né? Esse canal, mais um canal de interação do CRO-MG com os profissionais da odontologia. Então, desde já, nós já agradecemos a sua presença. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom, né, poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aqui com vocês, em especial o CRO pelo convite. Agradeço muito. Então, antes, doutora, da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir que você se apresente um pouquinho aí para a gente. Ah, tá joia. Então, bom, então, para quem não me conhece, né, meu nome é Raquel. Eu me graduei em odontologia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, que é o FVJM, que fica em Diamantina, né? No ano de 2009. Na sequência, eu iniciei o meu mestrado em odontologia, também com área de concentração na odontopediatria, e fui orientada na época pela professora doutora Maria Letícia Ramos Jorge, né? Que é muito conhecida, inclusive muito querida lá em Diamantina e aqui em Belo Horizonte também, né? E em 2011, quando eu finalizei o meu mestrado, eu vim então aqui para Belo Horizonte, né, para fazer o meu doutorado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. E fiquei aqui até o ano de 2015. Fui orientada aqui pelo professor doutor Saulo Martins de Paiva, que muitos conhecem também, né? E pela professora doutora Isabel Almeida por Deus. Então, assim, são pessoas muito queridas, são colegas meus de trabalho hoje, né? Tenho uma grande admiração por eles. Em 2015, quando, pouco antes, na verdade, de eu concluir o meu doutorado, eu fui trabalhar no Ceará, né? Então, eu fui para bem longe nessa época. Nossa, foi longe, né, doutora? Rodei um pouquinho, né? Digamos assim. Então eu fui para o Ceará trabalhar numa universidade lá, uma universidade particular que se chama Unileão, uma universidade muito boa, por sinal, que fica localizada ela fica situada na cidade de Juazeiro do Norte, que é a cidade do Padre Cícero, né, que a gente fala assim. E fiquei lá, então, trabalhando durante aproximadamente uns 2 anos, né? Em 2017, então, eu voltei, retornei, regressei à minha casa aqui, né? Que eu chamo assim, né? Que é uma casa para a gente aqui na UFMG. E hoje eu sou, então, professora adjunta do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente, aqui na Faculdade de Odontologia da UFMG. Que bacana, doutora. Então, para a gente começar aí o nosso bate-papo, o tema de hoje vai ser pinos de fibra de vidro e coroas de acetato em odontopediatria. Quando e como utilizar? Se você tiver a dúvida, quiser mandar pergunta para a gente, né, doutora? Fique à vontade, que a doutora Raquel vai estar respondendo. Bom, doutora Raquel, vamos começar aqui do início para a gente poder entender. O que é o pino odontológico? Bom, esse é um tema, na realidade, a primeira coisa que a gente fala sobre pinos, né? Principalmente pensando em dente descido, que eu acho que é o tema principal nosso aqui hoje, da nossa abordagem, né? O pino odontológico, ou o pino intrarradicular, no caso, né? Que é o que a gente vai focar mais, ele é um dispositivo, digamos assim, né? Que ele vai ser utilizado em diferentes situações, mas vai ser utilizado principalmente quando nós tivermos grandes destruições coronárias devido à ocorrência ou de uma extensa lesão de cárie ou de um traumatismo, né? Normalmente lesões que envolvem múltiplas faces, onde eu vou precisar de amplas restaurações, né? E normalmente, né, obviamente, esse é um dos pontos principais, a gente vai precisar também de um tratamento endodôntico associado, né? E aí a gente vai associar isso ou não a um elemento protético, digamos assim. Mas, por definição, os pinos intrarradiculares são esses dispositivos que vão nos auxiliar no procedimento Aham. restaurador, né? Na retenção de uma restauração, principalmente. Doutora, e quais são as indicações, né,
do uso desse tipo de dispositivo protético de reforço na odontopediatria. Explica pra gente. Então, na odontopediatria, às vezes, muitas vezes a gente até vê várias pessoas falando assim, mas eu posso utilizar um pino, né? Como que eu vou utilizar um pino? Mas pino não é para dente permanente? E, na realidade, o primeiro ponto que a gente tem é esse, né? O pino intraradicular, ele pode sim ser utilizado em dentes descidos, desde que a gente siga alguns protocolos, né? Desde que a gente siga alguns princípios. O primeiro princípio, digamos assim, é a indicação do pino, né? Então, a primeira coisa, eu até mencionei anteriormente, né? Eu vou indicar pino para dente intraradicular para dente descido quando? Quando eu tiver uma extensa destruição coronária envolvendo múltiplas faces, como eu mencionei, seja essa extensa destruição, né, provocada ou por uma lesão de cárie, que é muito comum, inclusive em crianças, a gente sabe bem disso, né? Quem está no dia a dia clínico aí atendendo crianças sabe que é uma das principais demandas que a gente recebe, infelizmente, ainda é a cárie, né? E a gente tem também os traumas, né, os traumatismos, que também é muito comum em crianças, principalmente porque são crianças que estão, muitas delas em fase de desenvolvimento, algumas aprendendo a caminhar ainda, elas brincam muito, são muito agitadas no geral, né? Então é muito comum que a gente ver esse tipo de situação, né? Uma outra indicação, né, seria dentes com necessidade de tratamento endodôntico, né, mas que também tem associado essa extensa perda coronária, né, que eu mencionei anteriormente. Por que eu digo isso? Primeiro, para eu utilizar um pino intraradicular, eu vou ter que fazer o tratamento endodôntico, né? Eu não posso pensar em utilizar um pino intraradicular sem fazer um tratamento endodôntico prévio. Essa é a premissa, digamos, principal. Mas existem casos em que o dente precisa de um tratamento endodôntico, mas não necessariamente ele tem uma perda coronária significativa que exija a necessidade de uma retenção intracanal, né? Então, normalmente, a gente vai ter que ter essa associação aí. Um outro ponto é a questão da raiz. Ela tem que ser uma raiz íntegra, né? Ela não pode ter fratura, porque se ela tiver fratura, provavelmente o insucesso da minha técnica ela vai ser maior. Então, essa é uma outra premissa que a gente tem que ter em mente, né? E uma dúvida que normalmente as pessoas têm, né, para essa principal indicação aí, né, relacionada à destruição coronária, é o quanto de tecido coronário tem que estar destruído para eu saber que eu vou indicar um pino ou não, né? E aí existe um consenso, digamos assim, na literatura, né, de que essa perda ela tenha que ultrapassar 50% da superfície da coroa dentária, né? Nós não temos, digamos assim, um instrumento para medir, né, essa perda, e isso acaba muitas vezes ficando de fato por uma decisão assim mais relacionada ao próprio cirurgião dentista mesmo, né? Então pertence basicamente ao cirurgião, cabe a ele definir se a perda foi maior ou menor do que 50%. Mas as principais indicações, digamos assim, são essas, tá? Doutora Raquel, e quais são as situações que contraindicam o uso de pinos odontológicos? Bom, em dente descido, né, na realidade não é nem só em dente descido, a gente pode até extrapolar um pouco aí para permanente também, né? Mas nós vamos contraindicar quando? Em duas situações principais, né? Um dente que tem vitalidade, por exemplo, que não vai necessitar de um tratamento endodôntico, né? Embora em alguns casos a gente vê muitos profissionais às vezes fazendo isso, né? O dente mesmo tão vital, faz o tratamento endodôntico, coloca o pino e a coroa para então finalizar o tratamento e ter uma melhor retenção, digamos assim, né? Mas a gente sabe que não seria o ideal, digamos assim, principalmente dentro da proposta de mínima intervenção que a gente trabalha muito hoje, na odontologia no geral e na odontopediatria principalmente, né? Mas dente vital, então, seria uma dessas, com possibilidade de restauração convencional, principalmente, que seria através da restauração direta com resina composta, seja ela de forma convencional ou utilizando uma coroa de acetato, né? Como a gente vai, acredito, conversar um pouco mais à frente, né?
Mas seria principalmente essa contraindicação. A outra contraindicação seriam aquelas situações onde eu tenho uma extensa destruição coronária, mas o meu remanescente, ele tem menos de 2 milímetros de espessura. Ou seja, dificilmente eu vou conseguir, mesmo que eu faça um tratamento endodôntico efetivo, mesmo que eu utilize o melhor pino, digamos assim, né? Dificilmente eu vou conseguir uma boa adesão do material restaurador depois, né? Da coroa, digamos, né? Que seja com resina composta, coroa de acetato, eu não vou conseguir isso. Então, pode estar 100% lá o meu preparo, né? A minha instrumentação de canal, o tratamento endodôntico, o pino, tudo certinho, mas se eu não consigo restaurar esse dente depois, infelizmente, é um dente que não está indicado, né? E todas aquelas situações, obviamente, de dentes que estão indicados para extração, né? Se está indicado para extração, não tem como eu fazer nem tratamento endodôntico, né? Então também não tem como eu colocar pino e coroa, né? Então, basicamente, são essas situações. Certo. E quais são as indicações para o uso dos pinos odontológicos na odontopediatria, de acordo com o material utilizado? Bom, de acordo com o material, o que a gente sabe, na realidade, é o seguinte: normalmente nós vamos indicar, né, esses pinos quando a gente for fazer uma restauração ou direta com resina composta, como eu mencionei anteriormente, que seria, né, na técnica convencional, ou também usando esses dispositivos associados, que são, no caso, as coroas de acetato, né, que é uma restauração direta também, onde eu vou utilizar a resina composta. A diferença é que eu, em vez de fazer por incremento, eu vou inserir de uma única vez, né? Mas basicamente seria com a utilização desses sistemas adesivos. Por quê? Porque eu vou precisar de ter uma boa adesão, né? Aqueles materiais que tem essa questão de envolvimento de sistema adesivo. Por quê? Porque para eu utilizar, eu vou precisar, né, de ter uma adesão ao pino também. O material restaurador, ele tem que aderir ao pino, principalmente a porção coronária desse pino que vai ficar ali, né? E aí é que está a questão, né? A ionômero de vidro, por exemplo, é interessante, mas a gente sabe que ele não vai aderir adequadamente ao pino, né? Então, o ideal seria trabalhar com resina composta, tá? Seja ela de forma direta, convencional, ou através das coroas de acetato, né? Uma outra possibilidade também é de utilizar quando a gente for fazer uma restauração com coroas pré-fabricadas, por exemplo, no caso, coroas de zircônia, né, que a gente tem disponível no mercado, coroas metálicas, que é mais comum para dente posterior, embora não é tão rotineiro, digamos assim, no nosso dia a dia, a gente utilizar um pino intrarradicular em dente descido, né, principalmente em dente posterior, né, mas seria uma possibilidade, né, de utilizar e na sequência utilizar a coroa de acetato, a coroa metálica nesse dente. Em dente anterior a gente não usa coroa metálica, né, nem para criança, porque a gente sabe que existem questões estéticas que estão relacionadas e que realmente pode impactar, digamos assim, na qualidade de vida dessa criança, né? Então, basicamente, seriam nessas situações. E eu fico imaginando aqui que o tratamento deve ser assim muito delicado, né? Porque a partir de qual faixa etária da criança é necessário, né, fazer a colocação de um pino, como é que é feito, o tratamento dói. Explica pra gente. Ótimo, é muito, muito bom essa posição. É, a gente aqui na UFMG, a gente tem um projeto de extensão que chama Atendimento Odontológico para Crianças com Traumatismos Dentários na Dentição Decídua, né? E nesse projeto a gente atende muito bebê, inclusive, né? Porque é muito comum a gente ver crianças de até 3 anos de idade que caem, né? Fraturam o dente, normalmente o dente anterior, que é o mais comum de fato, né? E aí a gente precisa muitas vezes reabilitar essas crianças e é um tratamento reabilitador mais complexo, né? Ou seja, não é só uma restauração, digamos assim. Às vezes a gente vai ter que fazer o tratamento endodôntico, vai ter que às vezes pôr pino e coroa, né? Então, até uma questão de indicação também, que é interessante a gente tocar nesse assunto,
é a questão da idade da criança, né? Isso, É a um desafio, idade. é realmente Aham. um desafio muito grande. Então, vamos pegar essa situação de crianças pequenas, com até 3 anos, né? Que caem, fraturam, ou mesmo que tenham uma lesão de cárie. Esse dente, teoricamente, ele teria que ficar um tempo a mais ali na cavidade bucal da criança, né? Então, eu vou ter que utilizar artifícios, digamos assim, que envolvam o meu tratamento, mas que permitam que esse dente fique pelo maior tempo possível na cavidade bucal até a época de esfoliação normal, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, às vezes, a gente precisa. Na clínica de trauma, a gente fala assim: quem passa por lá sai sabendo atender qualquer criança. Difícil, né? E fácil. As fáceis, quem diria, né? Porque é choro atrás de choro. A gente fala que o choro parece até uma epidemia, porque um É começa a um chorar. tratamento clínico, odontológico, psicológico, tudo, né? Exatamente. E às vezes, muitas vezes, a gente precisa de ter mais de duas. Às vezes não é um trabalho de 4 mãos que a gente fala, né? Que é o cirurgião dentista e o operador. Muitas vezes eu tenho uma foto que às vezes eu mostro isso em aula, as pessoas não acreditam, que são 8 pessoas envolvidas no atendimento de uma criança. Ah, então é bom a gente abordar a equipe, então. O trabalho é em conjunto, tem uma equipe definida, cada um faz um trabalho, como é? Nessa clínica de trauma, normalmente tem um cirurgião dentista, o operador, né? São alunos, na verdade, de graduação que nós temos aqui, né? Uhum. Que fazem um atendimento sob supervisão dos professores, né? Quando precisa, realmente, o professor senta e faz, né? Mas normalmente a gente tenta deixar a maior parte do tempo os nossos alunos atenderem, até para que eles adquiram, né, uma experiência, até com essa questão do manejo da criança também, que não é fácil, né? Não é fácil. É. Mas assim, normalmente é o próprio operador que começa e termina, né? O professor ele intervém ali de fato quando vê que o aluno não vai dar conta. Então a gente sempre brinca assim, né? Mas é difícil. Em relação a esses tratamentos, é complexo não só no sentido reabilitador, mas também no sentido de manejo de comportamento, né? Tem que ter um psicológico, digamos assim, muito bom, e não é só para atender a criança, às vezes é para até ele saber lidar com o pai, com o responsável, né? Que vê aquela situação ali e não fica também muito contente, digamos assim, né? Então, é uma situação difícil, mas que a gente consegue fazer, né? A gente tem vários casos de tratamentos que nós fazemos aqui que tem um acompanhamento já a um prazo maior e que estão com uma taxa de sucesso boa, né? E normalmente é assim, é um trabalho em conjunto, né? Tem que ter o trabalho em conjunto em casa também, do responsável orientando a criança, né? Principalmente com a questão dos hábitos, né? Que a gente sabe. Justamente depois que ela passa por um tratamento desses, aí como reabilitar, né? Voltar, ela pode estar comendo qualquer coisa, tem um prazo aí para poder estar recuperando. Na verdade, depende muito da questão do remanescente, né, dentário. Uhum. Quando esse remanescente ele é maior um pouco, digamos assim, mais que 50%, vamos colocar nessa situação, né? Muitas vezes a criança consegue se alimentar normalmente depois, né? O usual agora para esses casos mais complexos mesmo, que a gente tem o pino e aí tem a coroa, tem mais 50% destruído, né? É que a alimentação, ela, principalmente ali nos primeiros 15 dias, né? É de que a criança tem essa alimentação mais, digamos assim, menos dura, né? Com alimentos menos, também não tão quentes, digamos assim, mais pela questão também, porque tem envolvimento de trauma muitas vezes, né? Mas uma alimentação mais, digamos assim, com alimentos não tão duros, né? Uhum. E a eliminação dos hábitos, que é o que é mais difícil para a gente, né? Porque você acabou de fazer a restauração, e aí a criança já sai muitas vezes, né? Chupando o dedo, né? Aí não É ajuda muito, difícil. né? Para a gente. Mas e o Agora, tratamento é doloroso, doutora? doloroso depende muito do sentido. Por que que eu digo isso? Porque é o seguinte,
Se eu for pensar na cimentação, né, do pino em si, não, né? A cimentação em Aham. si, do pino intraradicular, né, com a confecção da coroa de acetato, não. Só que eu tenho que lembrar que antes de colocar o pino e antes de colocar a coroa, eu vou ter que fazer o tratamento endodôntico. E muitas vezes, ou essa criança ela chega com dor, né? Já com comprometimento pulpar, ou muitas vezes ela já passou por essa fase, chega com o dente necrosado até sem dor. Acontece muito também, mas independente, eu vou ter que anestesiar, eu vou ter que isolar, Aham. né? Que o ideal é sempre fazer o isolamento absoluto. A gente tenta, dentro do possível, sempre trabalhar com isolamento absoluto, né? Embora muitas vezes para a criança, principalmente, dependendo dessa destruição coronária, a gente quase não consegue, né? É aquele desafio mais uma vez, né? Mas pensando nisso, o que eu tenho que ter em mente é que, independente, eu vou ter que anestesiar, né? Infelizmente, não tem como fazer esse tratamento, eu não Não vou tem fazer como fugir, né, tratamento doutora? anestesia, né? É complicado. Doutora Raquel, e existe assim algum risco para perfuração das raízes dentárias durante a instalação dos pinos? Bom, essa questão depende muito, assim, o que é mais comum para a gente, né? É de que essa perfuração ela não aconteça durante a instalação do pino, mas que ela aconteça durante a instrumentação endodôntica para obturação do canal e então receber o pino, né? Que é o mais comum de que aconteça, pelo menos na odontopediatria, né? Por quê? Porque na odontopediatria a gente não entra com o pino como a gente entra em dente permanente, né? Digamos assim, o comprimento do pino, quando a gente vai trabalhar com dente permanente, normalmente a gente vai até 2/3 do conduto radicular, né? Então, o tratamento endodôntico, ele fica ali no finalzinho, né, do conduto radicular, digamos assim. Em dente descido, né, e eu tenho que parar para pensar isso, né, a gente não pode fazer nem o tratamento obturador, né, o tratamento endodôntico, né, a obturação, ela não pode ser feita com um material que não seja reabsorvível, e o pino de fibra de vidro não é reabsorvível também, né? Se a gente for pensar. Então, se eu entrar com 2/3, igual a gente faz com dente permanente, o que vai acontecer com esse dente descido? Ele simplesmente não vai esfoliar. E eu tenho que lembrar que quando eu trabalho com dente descido, com esses tratamentos, né, reabilitadores mais complexos em dentes descidos, que precisam de tratamento odontológico, pino e coroa, eu quero manter esse dente na cavidade bucal da criança pelo maior tempo possível, mas pelo maior tempo possível até a esfoliação natural. Eu não quero que esse dente fique ali ad eterno, né? A gente brinca assim. Por quê? Porque então, para isso, eu preciso, obviamente, tomar esse cuidado com o quanto que eu vou entrar com esse pino no conduto radicular. Então, no dente descido, normalmente, vai ficar ali no terço cervical, né? Ou alguns trabalhos a gente pega, né? Existem alguns protocolos onde a gente tem ali em torno de 2 a 3 milímetros abaixo da junção amelo cementária, né? Mas, ou, enfim, o ideal é ficar nesse terço cervical ali do conduto radicular, nunca muito mais do que isso, porque senão, eu sempre falo isso com os meus alunos, né, com os nossos alunos, senão você vai ter que convidar esse paciente a retornar ao seu consultório para você fazer a exodontia desse dente descido, porque ele não vai esfoliar sozinho, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a coroa de acetato na odontopediatria. Bom, primeiro de tudo, o que a gente tem que lembrar? A coroa de acetato, ela vai fazer parte de um tipo de restauração direta, não é indireta, porque tem muitas pessoas que pensam assim, né? Ah, eu estou usando um dispositivo, então não é indireta. Não, indireta é quando eu tenho que levar isso para o laboratório, né? Basicamente, que não é o caso, né? Essas coroas a gente compra no mercado kit, né? Quem trabalha com odontopediatria, praticamente todo mundo já tem essas coroas no consultório, né? Você compra o kit nas dentais
E ali nesse kit a gente tem várias coroas para diferentes dentes de diferentes tamanhos, né? Então, a da TDV que a gente tem, que é uma das que a gente mais costuma utilizar, né? Normalmente ela tem duas versões, tem uma versão para dente descido e uma versão para dente permanente também, tá? Embora não seja o ideal, digamos assim, mas eu já cheguei a utilizar, inclusive na disciplina de odontologia hospitalar, porque a gente atende muitas vezes crianças com autismo, crianças com alguns problemas, digamos assim, cognitivos e problemas de desenvolvimento que não colaboram mesmo com o atendimento. E eu preciso, às vezes, restaurar um dente permanente de uma forma mais rápida, pelo menos até essa criança ter uma maturidade melhor, digamos assim, para receber um tratamento pela técnica convencional com resina composta, digamos assim, aquela estratificada, né, onde eu vou trabalhar, né, com incrementos de resina composta em diferentes, digamos assim, com diferentes cores de resina, né? Então, as coroas de acetato tem essa versão que a gente pode utilizar para dente permanente, muitos usam para provisório também, e para dente descido a gente usa muito, mas muito mesmo, porque, obviamente, com as mesmas indicações que a gente tem para dente, as mesmas indicações do pino, digamos assim, seriam as indicações para as coroas de acetato em dentes descidos, né? Que são aquelas situações onde eu vou ter extensa lesão de cárie, né? Um dente extensamente destruído por cárie ou extensamente destruído por um traumatismo, né? Um dente que, digamos assim, eu possa, né, tenha essa destruição, mas que eu também tenha essa possibilidade de restauração, né? Ou seja, que o meu preparo ali, ele não esteja com menos de 2 milímetros, digamos assim, né? Desse remanescente. A única diferença aqui, para as coroas de acetato, né, é que eu posso utilizá-las em dentes vitais que não têm tratamento endodôntico, né? Então, a gente recebe, inclusive, muitos casos assim, né, de pacientes que eles têm a polpa tá vital, eu não preciso fazer um tratamento endodôntico, né? Ou seja, um dente que muitas vezes não vai precisar de um pino também, mas ele tem um remanescente, digamos assim, interessante para receber essa coroa, né? Ou seja, envolve múltiplas faces, né? Claro que às vezes é mais fácil de ter um insucesso também, dependendo de quão destruído está esse dente. E às vezes a gente tem realmente, como eu mencionei anteriormente, que recorrer àquela questão, né, de fazer, de realmente, mesmo dente sendo vital, ter que fazer o tratamento endodôntico com um pino para receber essa coroa, né? Então, cada caso, na realidade, é um caso. Mas, basicamente, as indicações seriam as mesmas dos pinos, com exceção do tratamento endodôntico, né? Que não necessariamente precisa, o dente pode ser vital e receber uma coroa de acetato. E naqueles casos, as contraindicações basicamente são as mesmas também, né? Que são dentes que, se o dente tem que ir para exodontia, não tem por que eu pensar em colocar uma coroa nesse dente, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, é preciso que o canal dentário esteja, então, tratado antes de instalar o pino de fibra de vidro? O pino, sim, né? Essa é uma premissa, assim, fundamental, né? O ponto mais importante, digamos, né? Independente dessa polpa estar vital ou não, para eu colocar um pino intraradicular no dente, né? Que vai servir de retenção, eu vou ter que fazer o tratamento endodôntico, né? Se eu não fizer esse tratamento endodôntico, a gente pode até configurar isso como iatrogenia, né? Ou até mesmo como uma imprudência, digamos assim, né? Que eu tô agindo de má fé, né? Porque às vezes dentro dos cursos de odontologia no geral, esse é um ponto principal que a gente aprende, né? Para pôr pino intraradicular, tem que ter o preparo, né? Eu tenho que fazer o tratamento endodôntico. Se eu não faço isso, ou eu faço sabendo que eu, né, instalo o pino sabendo, né? Eu estou cometendo, na verdade, uma imprudência aí, né? Então, a gente eu estou expondo esse meu paciente a um risco que eu sei que não vai trazer algo bom para ele, né? Então, sim, né? O pino intraradicular, ele exige o tratamento endodôntico prévio, sendo dente vital ou não. Doutora Raquel, e os pinos odontológicos trazem riscos
de fratura às raízes dentárias? De uma forma geral, existe um risco, embora ele seja um risco pequeno atualmente, para os pinos intrarradiculares de fibra de vidro, né, principalmente. Hoje em dia esse risco ele é pequeno. Por quê? Porque o próprio desenvolvimento tecnológico, digamos assim, né, desses pinos ao longo dos anos, foi se aperfeiçoando o pino para que ele tivesse para que eles tenham um módulo de elasticidade, digamos assim, mais próximo dos tecidos dentários, né? O que é diferente, muito diferente, por exemplo, de um pino metálico, que nós não vamos indicar para crianças nunca, né? Nem para dente permanente o pessoal usa mais, mas enfim, para dente descido piorou, né? A gente não indica, que aí sim, pino metálico tem um alto módulo de elasticidade, a chance de fratura radicular ela é muito maior, né? Agora, os pinos de fibra de vidro, para a gente, eles são, assim, os ideais, né? E a gente tem uma vantagem muito boa desse sentido, que esses pinos, eles são pré-fabricados. A gente compra eles no mercado, né? De uma forma fácil, digamos assim. A única coisa que eu vou ter que tomar um cuidado obviamente, em selecionar o pino adequado. Por quê? Isso muitas vezes acaba que muitos profissionais pulam essa parte, né? Deixa para selecionar o pino quando já está com o preparo lá, fez a remoção, né? Enfim, fez o tratamento endodôntico, desobstruiu ali o terço cervical, né? Do conduto radicular. A gente, no dente descido, como eu obturo o conduto com um material, né, que é reabsorvível, né, eu vou precisar fazer um vedamento ali no assoalho, né, após essa remoção, essa desobstrução, eu vou precisar vedar esse material, porque senão, quando eu for preparar as paredes internas do conduto radicular para receber o pino, esse pino se eu for lavar, por exemplo, né, eu vou acabar removendo o material da obturação. Então, normalmente a gente faz esse vedamento ali com uma gutta-percha derretida, né, plastificada, digamos assim. E aí enfim, faço a cimentação do pino, né? Mas é um cuidado que, obviamente, a gente precisa ter, né, dentro desse contexto, que é selecionar esse pino antes. E normalmente os fabricantes, nem todo mundo quando compra o pino recebe esse guia, mas existe um guia, né? Que a gente, se você comprar o pino, por exemplo, o kit de pinos odontológicos ali, né? De pinos de fibra de vidro, e não vier junto, você pode pedir ao fabricante ou comprar a parte, enfim. Mas o ideal é fazer a seleção do pino antes, né? Como que eu vou fazer essa seleção? Eu vou utilizar esse guia. Nesse guia, que normalmente é como se fosse uma régua, né? Onde eu tenho desenho de cada tamanho de pino para aquela marca, que é importante também, porque varia de marca para marca, tá, gente? Então, eu vou, dentro desse contexto ali, eu vou utilizar esse guia, vou fazer a medição, né? Com a radiografia do paciente, né? Que eu já tirei previamente, e ali eu seleciono o pino adequado, né? Então, basicamente Ainda a gente falando sobre pinos, é preciso utilizar os pinos importados para resultados mais efetivos, doutora Raquel? não necessariamente, tá? Assim, a literatura atual, ela ainda carece muito de estudos envolvendo comparações, digamos assim, de pinos que comparam sobrevida de diferentes tipos de pinos de vidro, né, em dente tecido, principalmente, porque até para permanente pode ser que existam mais, né, e existem de fato, mas para dente tecido realmente ainda carece. Então a gente não pode afirmar isso. Mas o que a gente sabe é que no mercado a gente tem sim pinos de fibra de vidro que são excelentes, né? Que tem uma relação custo-benefício também muito boa, né? A gente tem por exemplo, os pinos da Angelus, da FGM, né? São pinos de fácil acesso, digamos assim, que têm uma sobrevida interessante, né? Embora ainda a gente tenha uma falta de estudos em relação ao acompanhamento a longo prazo, né? Doutora Raquel, infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim aqui. O assunto é muito interessante, com certeza a gente ficaria aqui mais de uma hora debatendo sobre o tema, né? Então, se a senhora quiser
complementar algo que talvez a gente tenha esquecido, né, de falar, fique à vontade. Na realidade, inicialmente, bom, eu queria, né, agradecer mais uma vez pelo convite do CRO, tá? Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, a gente trabalha muito com isso aqui na UFMG, né? Nós estamos atualmente com um curso de atualização que a gente já vai agora, no próximo mês de novembro, a gente já vai para o terceiro módulo desse curso, né? A terceira turma, na realidade, que é o curso de atualidade na terapia pulpar e na reabilitação protética na dentição decídua, né? E aí a gente trabalha dentro desse curso tanto com a parte endodôntica, também com essa questão de pinos e coroas, né? Que são procedimentos mais complexos. É um curso online que vai estar disponível, se eu não me engano, acho que entre 15 de novembro a 17 de dezembro. E as inscrições, em breve, a gente vai divulgar. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais no tema, né? Porque realmente o tempo é curto para isso, né? Aqui de a gente falar tudo. Mas quem quiser aprofundar um pouco mais no tema, é só seguir o nosso perfil também, @odontopediatria_UFMG. Lá em breve a gente vai estar divulgando para vocês o período de inscrição para esse curso, né? E aí a gente gostaria de convidar vocês para participar, né, do curso, quem tiver interesse, porque lá a gente trabalha bastante, aprofunda bastante nessa questão, tanto de terapia pulpar, quanto de utilização de pinos e de restaurações complexas em odontopediatria. O pessoal está aqui pedindo para deixar a live salva, toda a nossa live do Instagram do CROMG, ela é salva, daqui a pouco já vai estar lá no Instagram. Então, quem chegou um pouquinho atrasado, não deu para assistir tudo, né, doutora Raquel, vai ter essa oportunidade aí de estar revendo mais uma vez a nossa live. Doutora, foi um prazer te receber. Muito obrigado, o CROMG agradece demais, né, ter aqui conosco pessoas que realmente abrilhantam ainda mais a odontologia mineira. Parabéns pelo seu trabalho e um abraço. Até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite do CRO, dizer que estamos aí até a próxima, né? Aguardamos mais convites e um abraço e um beijo para todos que estão aqui presentes. Obrigada, um abração para todos também que nos assistiu, ficou até agora assistindo aí a live conosco. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.